Marlene hoje que vai trazer a palavra para vocês. Aleluia. Isso é muito bom. Vamos orar por ela? Esse microfone é aquele ali, ó. Tá bom? É o microfone do pregador, é esse. Entendeu? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, nesse momento a vida da Marlene sobre as tuas mãos, Pai. Deus, derrama sobre ela, Senhor, a autoridade do Senhor. Pai, que ela venha ministrar tudo aquilo que o Senhor colocou, Senhor Jesus, Pai amado, no seu coração, Senhor Jesus, no seu íntimo, Pai. Sabemos que ela buscou o Senhor, Pai, e o Senhor trouxe, Senhor Jesus, as boas novas sobre a vida dela, meu Pai. Deus, que ela venha derramar, Senhor Jesus, a tua graça, Senhor Jesus, a tua unção, meu Pai. Use, Senhor Jesus, a tua filha de maneira sobrenatural nesta manhã. E que, Pai, nós temos a certeza e a convicção, Senhor Jesus, que seremos tremendamente abençoados, meu Pai. E nós te louvamos e te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz, igreja, para aqueles que eu ainda não cumprimentei hoje. Ai, é sempre uma alegria, irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. Eu espero, assim, que os irmãos tenham uma certa paciência hoje comigo, porque eu tenho 6 páginas para compartilhar com os irmãos. Prometo que até as 3 da tarde eu termino, para os irmãos conseguirem ir em casa, tomar um banho e voltar para o culto da noite. Brincadeira, irmãos. Anivaldo, você vai gravar para nós? Identidade de ovelha. Essa semana o Senhor me levou a pastos verdejantes. Passei um momento na presença de Deus e Ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração. E aí eu fui pesquisar e eu fui aprofundar, e eu fui querer conhecer o que Deus queria dizer nessa palavra, irmãos, eu fiquei impactada. E quando o pastor me pediu para ministrar a palavra hoje, eu não poderia trazer outra palavra, eu queria compartilhar com vocês. Eu vou ler algumas coisas aqui sobre a identidade da ovelha. Como é a ovelha, como ela se comporta? A Bíblia cita tantas vezes sobre a ovelha. Jesus se auto-intitula o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E o Senhor me levou, eu fiquei maravilhada, a um vídeo de um estudo sobre ovelha. Mas assim, dentro da cultura, a gente está no Ocidente. Lá para o lado de Israel, que é esse lado lá é Oriente, certo? Isso. Lá para o lado do Oriente, onde a cultura é forte, né? Eu sou nordestina, então lá para o lado no Nordeste e Agreste também tem muita criação de ovelha. E eu presenciei algumas coisas do que eu fui vendo naquele estudo, eu presenciei na minha infância. E eu falei, uau, eu não sabia que era por isso. E eu vou ler algumas coisas para vocês, eu gostaria que vocês fossem meditando, tá bom? Identidade de ovelha. As ovelhas são dóceis, tranquilas, sensíveis e ingênuas. Vai se identificando, irmão. As ovelhas, elas são dóceis, tranquilas, sensíveis e ingênuas. Dorme pouco, em média 4 horas por dia. São vulneráveis, não têm nenhuma habilidade de luta. Olha que interessante. Todo animal, um pincher que seja, ele avança. Um inseto que seja, você vê. Já viu vídeo no YouTube? O Miguel gosta muito de ficar vendo esses vídeos Esses dias ele estava vendo um vídeo de luta de insetos. Os insetos lutam entre si. E a ovelha ela não tem habilidade nenhuma de luta. Vamos para frente. Isso as torna muito medrosas. As ovelhas geralmente são muito medrosas. Chegam a tremer de medo, literalmente, elas chegam a tremer de medo se percebem que seu pastor não está por perto. Se ela Eu lembro que uma vez, quando a gente era criança,
Na rua da minha casa passava um senhor e seu filho, e eu vou explicar para vocês por que o pastoreio é sempre feito por duas pessoas. E eles passavam na rua da minha casa, ia sempre os dois na frente, e o mais velho ia sempre chamando a ovelha, vem, vem, e elas iam seguindo. E no final da rua da minha casa, abria um loteamento. E criança, na minha época, não tinha internet, tablet e etc. Então, nossa brincadeira era na rua, na terra. Então, para a gente era a farra, porque aqueles tratores que passaram, arou muito a terra, ficou montanhas de terra, então aquilo era maravilhoso para a gente brincar. Só que um pouco mais à frente, onde ainda tinha mato, era onde esse senhor levava suas ovelhas para pastar. E muitas vezes, ele saía, deixava esse filho cuidando das ovelhas, e esse filho distraía brincando com a gente. Então, a gente ali naquela brincadeira gostosa de terra, ele se distraía das ovelhas e vinha brincar com a gente. As ovelhas, elas ficavam literalmente desorientadas. Elas começavam a berrar e andar sem rumo. Aí, quando ele percebia que o rebanho estava se espalhando, ele corria para juntar elas e ficava ali por conta. Então, as ovelhas, se elas não percebem a presença do pastor, elas chegam a tremer de medo. E, literalmente, irmãos, são dependentes, completamente dependentes do pastor. Reconhece a voz do seu pastor, portanto, elas são guiadas pela voz do pastor. Dorme sempre no mesmo lugar, não aceita o lugar de outra ovelha. Cada ovelha tem o seu lugar. Você tem o seu lugar na casa do Pai. Se você sai, querido, se você some, se você se dispersa, se você se perde, o teu lugar está aqui. É o teu lugar. Eu posso mudar de cadeira, mas o lugar da Marlene na Ágape vai ser sempre o lugar da Marlene. Então, cada ovelha ela tem o seu lugar. Vamos ver quem que se identifica. Come o dia inteiro. Seu maior órgão é o estômago. Por que será que crente come tanto? E Jesus chamou a gente de ovelha? Por ser ingênua, sempre se enrosca em espinhos. Por isso, o pastor precisa do cajado. O cajado, irmão, se ele posto para baixo, ele tem a forma de um J. Então, o pastor pega aquele gancho e puxa a ovelha, porque se o pastor for até o espinheiro, ele vai se machucar. E a ovelha sapeca já se envolveu lá, então ele pega o cajado e puxa a ovelha. Para isso serve o cajado. Quando se mete em briga com outra ovelha, o que é muito raro, ou quando ameaça se desagarrar do rebanho, aí o pastor usa a vara. Dá uma batida e ela já entende que é para parar. Ela já entende que é para voltar para o rebanho. Então, a vara ela tem essa finalidade. Nesse mesmo cajado, que é vara, ele tem a ponta afiadíssima. O pastor ele pega aquela madeira ali e ele afia. A ponta dessa madeira que serve de lança para quando aparece algum predador. Então, o cajado, a vara e a lança é a mesma ferramenta do pastor. Por conta de uma ovelha, ele tem em um só instrumento essas três funcionalidades. Então, apareceu um predador lá, o pastor não vai ter que sair. Eles também carregam muito a funda, né? Que é o que Davi usou ali para derrubar o gigante. Porque Davi era pastor, ele já tinha intimidade com a funda. Não foi a primeira vez que ele atirou uma pedra certeira. Num gigante foi, mas em outros predadores não. Então, o pastor ele desenvolve uma habilidade com a funda que ele acerta o predador
a qualquer distância. No aprisco, a ovelha sempre come na mesma manjedoura. Se falta alimento na sua manjedoura e a manjedoura da vizinha está cheia, jamais ela vai comer na manjedoura da vizinha. Ela corre o risco de morrer de fome se o pastor não for lá pôr comida para ela. Olha o tamanho da dependência da ovelha. Ela segue o padrão da obediência. Então, este é o meu lugar, essa é a minha manjedoura. Ela pode até olhar para a comidinha da outra, mas ela não vai lá. Isso aqui foi declaração de pastores, né? O rapaz estava buscando entender o comportamento das ovelhas e ele declarou isso aqui. O princípio da submissão e da obediência é muito forte no caráter da ovelha. Se o pastor não alimentá-la, ela pode vir a morrer de fome. Insetos e parasitas perturbam muito a ovelha. Então, para que o que acontece? Deserto, mato, tem muita mosca. E mosca de vários tipos. E a ovelha, por ela ser muito mansa, por ela ser muito delicada, os mosquitos abusam da boa vontade dela. Então, ali elas deixam, muitas vezes, dentro da orelha, nas narinas, os germes, né, os ovinhos delas, que depois vão virar vermes e vão trazer um grande dano para a ovelha. A ovelha ela pode bater com a cabeça até a morte, por conta dos bichinhos que vai gerar ali na cabeça dela, ou ela pode correr desnorteada por conta desses parasitas. Então, o que o pastor faz? Unge a cabeça da ovelha com óleo. Ele unta ela todinha ali, a cabeça dela com óleo, porque isso mantém os insetos longe. Está identificando aí, irmãos? Os dardos inflamados do maligno, que vem para te deixar desnorteado, que vem para tirar a tua paz, que vem para fazer você se perder. Vamos lá. Insetos, ok. Por serem medrosas, precisam de águas tranquilas. Olha, esse pastor, ele fala no vídeo que as ovelhas, muitas vezes, ela tem medo até do próprio reflexo dela na água. Muitas vezes ela vai tomar água e ela sai correndo desesperada, porque viu o reflexo dela na água. E águas correntes fazem barulho. Então, as ovelhas, elas não tomam água onde a água é corrente. Pelo barulho e por outro motivo. A água corrente, ela sempre traz muita sujeira. Pedaços de pau, pedra, e por aí se vai. E a glote, né, que chama isso aqui? Da ovelha, é muito fininha. Então, ela pode se engasgar com pequenos pedaços. Então, por isso, o pastor a conduz a águas tranquilas, águas transparentes, onde elas podem. Ele fala ali que muitas vezes eles precisam, se uma ovelha se assustou com o próprio reflexo na água, eles, por um tempo, pegam a água na mão e faz ela tomar água na mão do pastor, porque ela morre de sede, mas ela não volta mais lá para tomar água, se ela se assustar. E o pastor, ele tem esse cuidado de dar água para ela, para que ela não morra de sede. A ovelha, ela é muito dependente. O pastor pastam tranquilamente na companhia do pastor, pois sabe que ele bravamente a livrará de qualquer predador. Por dormirem pouco à noite, olha que interessante. Elas dormem pouco. E aí, o que elas fazem à noite? Ficam brincando de dar cabeçada uma na outra. O resultado disso, elas caem de perna para cima. E como eu falei anteriormente, qual que é o maior órgão dela? O estômago. Quando elas caem de perna para cima, o estômago comprime o pulmão
e elas podem morrer asfixiadas se ninguém levantar elas, porque elas não conseguem levantar sozinha. A ovelha, ela não consegue se levantar sozinha. Se alguém não ir lá e colocá-la de pé, ela vai morrer asfixiada. Por isso, por esse motivo, o pastor precisa andar durante a noite em meio às ovelhas, porque se alguma tiver caída, ele precisa pôr de pé. Ou do contrário, de manhã ele vai achar várias do rebanho mortas. No dia da sua morte, se a ovelha ela é vendida para o matadouro, né? Ou aí, na época do sacrifício, vamos pensar nisso. Ela é levada, ela pressente a morte dela. Ela fica muda. Do momento que ela percebe que é o dia da sua morte, até o momento em que ela é golpeada, ela não esboça nenhum movimento, nenhum som. Lembra de alguma ovelha muda que não abriu a sua boca? Perdi aqui. Achei. Nas noites frias, oferecem abrigo e aquecem o seu pastor. O que acontece? Os pastores, nem sempre eles têm pastagem ali, perto da fazenda. Então, muitas vezes, eles precisam atravessar deserto com suas ovelhas. Deserto, irmão, de verdade. Clima quente, seco, ventos que judiam, e ele atravessa com suas ovelhas. Porém, muitas vezes não dá tempo de voltar para a fazenda. E ele precisa arrumar abrigo e dormir por ali mesmo com a ovelha. E o que acontece? Lugar de deserto é quente durante o dia e o frio é estarrecedor à noite. E aí é a vez da ovelha cuidar do pastor. Ela oferece abrigo para esse pastor, para que ele não morra de frio. Então, ele dorme ali no meio das ovelhas, onde ele se aquece durante a noite. Na companhia do pastor, trilham longos caminhos até achar boas pastagens. Sabe que eu achei interessante? O deserto ele esconde muitos perigos, né? Inclusive, se uma pessoa está atravessando um deserto, se você olhar um vídeo sobre deserto, é assustador, porque você olha para todo lado e só tem deserto. E ali pode aparecer qualquer coisa, pode aparecer qualquer animal faminto. E o pastor, ele atravessa tudo isso todos os dias por suas ovelhas. Então, a ovelha, ela tem um pastor que ele é capaz de dar a vida por ela. A ovelha, ela tem um pastor que é capaz de enfrentar qualquer situação para dar a ela uma boa pastagem. E isso lhe traz paz na alma. Aqui, cheguei. Não lidam bem com a troca de pastor, podendo deprimir-se até a morte. Se de repente o pastor resolveu que não vai ficar mais ali, pediu conta, hoje em dia, né? Pediu conta, não vou mais cuidar desse rebanho. Vem outro, elas não vão aceitar. E elas vão ficar deprimidas pela falta do seu pastor até morrer. Aí a estratégia lá do pai e do filho, que eu falei para vocês, que eu via sempre passar na rua da minha casa. O pai e o filho guiando aquelas ovelhas. Porque aquele pastor mais velho, ele ia colocando esse pastor mais jovem para ter algumas atitudes com a ovelha, para a ovelha ir se familiarizando, para que quando ele precisasse se ausentar, o rebanho entendesse que estava seguro. E aí, eu lembro que uma época eu observei que aquele pastor, o pai do menino sumiu. E ele começou, e o menino e um pititinho. Ele e o irmão mais novo,
guiando as ovelhas. E passava todo dia cedo na rua da minha casa e voltava todo dia no fim da tarde. E eu ficava me perguntando, o que será que aconteceu com aquele senhor? Não sei se ele cansou, não sei se ele adoeceu, não sei se morreu. Mas o rebanho ficou em segurança. Aí aquele menininho com o cajado, que era do pai dele, seguia ensinando o irmão mais jovem. Então, por isso, o pastor, por se preocupar com o rebanho, ele não alguém me ajuda? Monopoliza. Falei certo? Ele não monopoliza. O rebanho é meu, tudo meu. Não. Ele entende que adversidades acontecem. Portanto, o rebanho precisa estar em segurança. A ovelha, ela é muito valiosa para o pastor. E não só pela sua lã. Que aqui diz também que a ovelha, quanto mais tosquiada, mais lã ela gera com melhor qualidade. E o pastor não tem a ovelha por preciosa apenas por sua lã, mas por saber da fragilidade dela. Por saber da dependência dela. Por isso, todas essas atitudes do pastor para com a ovelha. Se insiste, agora sim, eu tenho um vídeo que eu quero que toque ele aqui, porque eu precisava dessa explicação para vocês. Se a ovelha ela insiste em se desgarrar, se o pastor já deu aquelas pancadinhas com a vara e ela continua tentando fugir, ele quebra a perna dela. Literalmente. Solta o vídeo aí para a gente ver essa história. Eu achei muito assustadora, chocante, mas ela tem uma explicação muito boa. Pode soltar, João. Cheio de turistas seguindo para conhecer o monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, que ficam na mesma região dentro do território egípcio. No caminho, o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava estas peculiaridades culturais, os passageiros viam da janela do ônibus vários rebanhos junto aos seus pastores, num local que parecia uma espécie de uad coletivo, onde havia água e vegetação com relativa abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para que pudessem tirar algumas fotos e prosseguir viagem. As relações entre Israel e Egito não estavam muito bem nesse tempo e a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles posavam para as diversas fotografias, alguém percebeu que um dos pastores tomou uma das ovelhas do meio das outras e, com certa firmeza, quebrou-lhe a perninha. Pastores no Oriente Médio geralmente são pessoas rudes por natureza e sem muita instrução escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia se não haveria ali um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isso, o pastor calmamente enfaixava a perna quebrada do animal como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou-lhe em árabe o que estava acontecendo. Após a explicação gesticulada, típica do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e de difícil adestramento. Ela era a única que não obedecia à sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, continuou ele, ela ficou desaparecida por 3 semanas e quase morreu. Noutra vez, foi resgatada por um amigo e, nesta última, uma cobra venenosa quase a picou, não fosse a chegada urgente do pastor. Muitos, continuou ele, haviam aconselhado-o a vender o animal para o abate, se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos, depois de ter a sua lã danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã ficava, nesse caso, cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso, pensou em quebrar-lhe a perna para sua própria segurança, pois assim não conseguiria mais escapar do grupo, fugindo para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor.
mas eu tenho de fazer isso para sua própria segurança. O único problema é que a partir dali, enquanto todas as ovelhas iam caminhando no trajeto entre o oásis e o aprisco, aquela teria de ser carregada em todo o percurso. Drástico. Né? Já teve sua perna quebrada algumas vezes, irmãos? Eu já. Quando eu vi isso, eu falei, Deus, o Senhor já quebrou minha perna algumas vezes. E na época eu não entendia que era por amor. Quer ver? Vou pegar uma lá bem do comecinho, quando eu ainda era uma ovelha bem rebelde. O Senhor me trouxe para Alfenas. O Senhor me deu uma profecia na Bahia de que eu viria, ia atravessar fronteiras, ia estar em um lugar onde o Senhor já havia preparado todas as coisas para mim. Me deu um texto na palavra através desse profeta, uma profetisa, na verdade. E 4, 5 meses depois eu estava em Alfenas. O primeiro dia que eu cheguei na Batista Ágape, o pastor Maurício confirmou essa pregação sem saber para quem que era, essa profecia, sem saber para quem que era. Usou o mesmo texto que a profetisa usou naquele dia. E disse o seguinte, né, para essa pessoa que ele não sabia quem era, mas que era eu. Fique neste lugar, até que o Senhor te ordene a voltar. E eu, então, me alegrei, fiquei feliz da vida, porque o Senhor estava cuidando de mim. Ele me trouxe e me orientou a estar aqui. Só que aí vem as adversidades. Porque quando o Senhor disse, olha, vai no faraó e fala que libere o meu povo, para que eles vá ao deserto me adorar. E o Senhor deu uma promessa, eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel. Mas veio adversidades no caminho, até chegar em Canaã. E assim foi comigo. Então, quando vinha a adversidade, vou embora. E aí, comentava com o pastor, comentava com o meu líder, e vou embora, não vou ficar mais aqui, não tem jeito, não dá certo, eu não estou conseguindo nem firmar na igreja aqui em Alfenas, eu vou embora. E o Senhor me mantinha aqui. Não, as pessoas aconselhavam, o Senhor me mostrava por N situações que eu deveria continuar aqui, e eu me acalmava. Próxima adversidade, lá estava eu de novo, querendo sair do meio do rebanho. E o Senhor, com sua vara, me colocava de volta no caminho. Até o dia que o Senhor precisou quebrar minha perna. Eu planejei ir embora em secreto. Vou anoitecer e não vou amanhecer, porque toda vez que eu falo que vou embora, junta esse povo tudo falando na minha cabeça, ainda usa a palavra e aí eu fico confusa, acabo no hino. Eu vou embora porque eu quero E estou ali planejando, já tinha planejado o dia, para qual cidade eu iria, enfim. E aí eu cheguei no culto, a pastora Cris foi orar por mim, o Senhor revelou para ela. E ela começou a falar, orar por mim e falar assim, não saia do lugar que eu te coloquei, não saia do tempo que eu estabeleci para a tua vida. E ela terminou aquela oração e falou assim, Marleninha, que é isso? Eu falei, eu estou planejando ir embora, em secreto. Eu ia anoitecer, não ia amanhecer e vocês só iam dar minha falta. Porque eu não queria mais falar com ninguém, porque eu vou embora. E ela falou, filha, deixa o Senhor cuidar de você. Nenhuma adversidade é grande demais para que a mão do Senhor não te alcance e não cuide de você. E eu ainda fiquei meio assim. No dia seguinte, eu perdi meu emprego. Aí eu não tinha como eu ir embora mesmo, porque eu não era registrada, eu não tinha acerto, eu não tinha nada. Não tinha seguro-desemprego. E aí foi onde o Senhor quebrou minha perna. E eu tive que ficar em Alfenas. E eu tive que depender do meu pastor, da minha igreja, dos meus irmãos. E aprendi. E fui, literalmente, mesmo como filho de Deus, carregada pela igreja. Até eu firmar os meus passos e aprender a ouvir a voz
do meu pastor. Eu sei, irmãos, que por muitas vezes aqui eu lendo essa pesquisa aqui para vocês, talvez muitas vezes você pensou no pastor Maurício ou pastor Anderson, pastora Érica, pastora Cris, mas eu gostaria de falar do pastor supremo. Os pastores que estão entre nós, o pastor Maurício, que foi estabelecido para cuidar dessa igreja, o pastor Anderson como co-pastor dessa igreja, são bênçãos na nossa vida e têm cuidado de nós. Mas eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Salmo 23 e, consciente de tudo que eu te expliquei até aqui, nós lêssemos esse capítulo. E que você, querido, a partir de então, dose a tua vida dentro dos comportamentos de ovelha e busque reconhecer os cuidados do pastor sobre a tua vida. Vamos lá? Amém ou misericórdia? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu ande por um vale de trevas e morte, uma pausa aqui. Eu acho que eu pulei ali, que eu não falei sobre isso. Existia um lugar, literalmente chamado Vale da Sombra da Morte, que eram lugares montanhosos e com estradas estreitíssimas para o pastor atravessar com suas ovelhas. E aí diz que, quando o pastor precisava passar, porque as pastagens do outro lado era melhor, ou quando precisava voltar com as ovelhas, elas emperravam e não ia, por medo. E diz que então o pastor começava a tocar seu instrumento, por isso Davi tinha tanta habilidade com a harpa. Ele começava a tocar seu instrumento e a cantar e andar naquela trilha. E as ovelhas tranquilamente o seguia. Por isso, diz assim: ainda que eu ande por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleos, e fazes transbordar o meu cálice. Sei que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e voltarei sempre à casa do Senhor. Entendeu, querido? Você tem um pastor supremo, que está acima do pastor Anderson, do pastor Maurício e de qualquer outro pastor que você tiver. E ele mesmo diz que esse salmo, ali, esse estudioso aí, ele leu o salmo lá em hebraico. E nessa primeira frase ali, diz que Davi usou o termo Adonai Yahuí, que significa: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Você não precisa ser rico. Hoje, as linhas de teologia mudaram muito o foco nessa questão de prosperidade. O que se pregava antes de prosperidade, hoje já não faz mais sentido. Porque baseado na palavra, baseado no conhecimento do que Deus fez na vida de muitas pessoas, e de muitas citações bíblicas, como essa, por exemplo, diz que próspero é aquele que não tem falta de nada. Então, você não precisa ter tudo. Você só precisa não passar necessidade. Você só precisa não sofrer falta de nada. Porque, querido, tem muita gente endinheirado fazendo besteira. Tem muita gente endinheirado tirando a própria vida. E você simplesmente, quando sabe da notícia, falava: como pode? O cara tem tudo. É porque não conheceu. Talvez esse salmo é um dos salmos mais conhecidos no mundo. Dos textos bíblicos
esse é um dos mais conhecidos. Em qualquer lugar que você chegar e falar do Salmo 23, a pessoa pode não saber ele de cabeça, mas ele sabe do que se trata o Salmo 23. Mas poucas pessoas conhecem o pastor desse salmo. Porque para saber quem é esse pastor, precisa se comportar como ovelha. E o que eu quis trazer para você essa manhã, a reflexão que eu quis trazer para você hoje, é esta: dependa do seu pastor. Você pode ser frágil, ter medo. E aí foi lindo, porque tem uma música que eu não lembro de ter cantado ela aqui na igreja, mas achei ela na internet e eu fiquei impactada. A música Diz, da Gabriela Rocha. Diz que forte sou, se fraco eu me senti. Na, 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 na. E aí vai. E eu fui orar, ouvindo essa música, meditando nesse salmo. Eu falei, Senhor, é daí que Jó tirou o que eu te conhecia de ouvir falar. Outra coisa, os meus olhos te veem. Uma coisa é você saber que existe um pastor que faz tudo isso aqui por você. Outra coisa é você saber quem é esse pastor. Outra coisa é você saber que você é ovelha desse rebanho. É maravilhoso, querido. E no tempo de adversidade que estamos vivendo, não esqueça que o seu lugar no rebanho é seu. Você é frágil, medroso, inseguro, dependente. Somos. É assim mesmo. Mas, Marlene, eu caio toda hora. Eu também. Já cheguei a falar que eu não estava... Eu acho que evangelho não é para mim, porque todo mundo, pelo menos, anda na fé, eu só rastejo, porque eu vivo caindo. Eu já usei essa expressão. Mas ele é aquele que te levanta nas noites que você cai. Não vai deixar você morrer asfixiado. Não vai deixar você desamparado, num deserto escuro e frio. Ele vai trazer uma canção que vai te consolar, vai trazer paz à tua alma para que você siga seu caminho. Adonai Ruí, o Senhor é o meu pastor. Davi, ele tinha convívio diário com as ovelhas e ele, enquanto estava ali, porque, irmãos, a vida de um pastor de ovelhas chega a ser monótono. Porque enquanto está na questão da travessia até chegar ao pasto, tudo bem, ele tem vários desafios. Mas depois ele tem que parar lá e ficar observando as ovelhas comerem. Porque ele não pode sair dali senão elas não comem. Ele não pode sair dali senão elas podem ser atacadas por predadores. Ele tem que ficar ali. E Davi, como toda pessoa que sabe que tempo é para ser usado na presença de Deus, ele ficava observando as ovelhas e associando tudo aquilo ao cuidado de Deus na vida dos seus. Por isso saiu esse salmo tão lindo, que é um afago, como o pastor cantou hoje. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, do teu carinho. E que, irmãos, ainda que você seja uma ovelha de difícil trato e ele precise quebrar a tua perna, como já quebrou a minha, não se preocupa não, ele não vai te quebrar a perna e deixar no deserto. Ele vai te levar no seu colo, até que você compreenda os propósitos dele. Eu tenho falado para pessoas ultimamente que têm chegado em mim questionando algumas coisas, que Deus não tira sarro de ninguém. Deus, ele não faz coisas só para ver você sofrer. Deus, ele é misericordioso. E muitas vezes o trato dele não te faz compreender o porquê. O teu filho não entende quando você disciplina ele, toma o celular dele, deixa ele de castigo ou mesmo dá umas boas palmadas. Mas você sabe para que serve essa disciplina. Amém? Vamos orar?
Pai, nós adoramos o Teu nome, Senhor. Porque o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso pastor. De nada teremos falta. Não faltará o óleo sobre a nossa cabeça, Senhor. Para que o inimigo com seus dardos inflamados não nos desoriente, Senhor. Não faltará águas tranquilas onde possamos saciar a nossa sede e ganhar novo vigor para a caminhada, Senhor. Não faltará a Tua voz, Senhor, que nos guiará nos desertos da vida, Pai. E nos trará tranquilidade e segurança, Senhor. Nos faz entender todos os dias quem Tu és na nossa vida. O Senhor mesmo declarou na Tua palavra: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O Senhor também declarou que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem. As minhas ovelhas me conhecem, eu sou conhecido delas, e eu conheço as minhas ovelhas. Nenhum de nós, Senhor, somos olhados como massa, mas o Senhor conhece cada um de nós. Que nós todos os dias, Senhor, possamos observar o Teu cuidado e o Teu amor na caminhada, Senhor. E possamos ficar sensíveis à Tua voz, obediente à Tua vontade, à Tua palavra, Senhor. E continuar seguindo no aprisco do Senhor, sendo, Deus amado, protegido todos os dias da nossa vida, com a certeza, Senhor, de que um dia voltaremos para casa, um dia habitaremos contigo eternamente, Senhor. Mas enquanto estamos trilhando o deserto da vida, a Tua vara e o Teu cajado nos protegem, Senhor. Que os Teus filhos, Senhor, que estão ouvindo essa palavra, Pai, possa ter em seu coração a voz do Espírito, Senhor, fazendo digerir, Senhor, e entender cada cuidado do Senhor. E saber que temos o nosso lugar no Teu aprisco, e que nunca estamos sozinhos. E que se por qualquer motivo, Senhor, nos dispersarmos do rebanho, o Senhor nos buscará. O Senhor enfrentará os desafios que for para nos trazer de volta para o aprisco. Porque o nosso valor é único, Senhor. Não importa se no aprisco tem 99, o Senhor vai atrás daquela uma. Porque aquela uma teve alto preço e o Senhor não vai abrir mão de nenhuma das Tuas ovelhas. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda a nossa mente, Pai, para que o inimigo não nos leve a sair do meio do Teu rebanho e perder o foco de que somos sim amados, que somos frágeis, que somos medrosos, que somos dependentes, mas que somos cuidados por um pastor supremo, um pastor soberano, um pastor que vê antes da gente. E que, embora eu não tenha nenhuma habilidade contra o inimigo, o Senhor peleja por mim. O Senhor luta as minhas lutas, me protege com unhas e dentes e me mantém em segurança, porque eu sou Tua, Senhor. Guarda e protege o Teu rebanho, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe, queridos. Que o Senhor possa dar um bom dia a todos vocês. Tem recados, pastor? À noite temos culto de ceia. Culto às 18, né? Culto às 18, irmãos. Bom almoço para os irmãos. Vão na paz do Senhor.